Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Janeiro, aqui em São Paulo, Brasil, o sol está torrando aqui a cidade de Sampa. Meu Deus, que calor! Nunca vi um calor desse jeito nos meus 49 anos de idade, loucura pura. Então vamos, 25 minutos aqui com vocês, Evaldo no comando do som, fazendo tudo chegar bacaninha para vocês. Paulo Viana filmando, postando no YouTube, possivelmente esse programa no domingo ou na segunda-feira, dia 12 ou 13. Né? Aí você que quiser nos prestigiar, basta você acessar ali o YouTube, coloca o nome do programa, Caminhos da Consciência, Newton Schultz. Você vai ver ali todos os programas que estamos filmando há aproximadamente 2 anos, né? 2 anos ou 3 anos? 2 anos, né, Paulo? 2 anos agora, fazendo em fevereiro, né? Ou se não, você pode acessar o site da Rádio Mundial, radiomundial.com.br, podcast, eu sou o 49º comunicador ali, você tem uma excelente qualidade de áudio, assim como chega para você agora. Você tem condições de nos ouvir, ver todos, escutar todos os programas que estamos realizando nesses 2 anos que eu acabei de falar para vocês. Queridos ouvintes, vamos trocar uma ideia hoje sobre esse momento que nós estamos vivendo nessa virada de ano profano, pois o ano verdadeiro para mim, ele começa no dia 20 de março, esse ano, que é o Ano Novo Astrológico. Eu já fiz um programa sobre isso, já expliquei a razão do que acontece nos equinócios, fazendo com que sempre dia 20 de março, às vezes cai 21, muitas e raras vezes cai dia 22 também, porque o nosso calendário gregoriano ele não é correto. Aí nós temos os anos bissextos, que colocam um dia a mais em fevereiro, de 4 em 4 anos. Né? Então nós precisamos compreender que o ano real, no sentido de virada de fluências de energia, começa sempre no Ano Novo Astrológico, que nesse ano vai dar dia 20 de março, eu já verifiquei isso, aqui 13 horas, bem no comecinho da tarde, logo estamos ali, já estamos marchando para o meio de janeiro. Gente, o que nós precisamos compreender? Vamos conversar um pouquinho sobre essa virada de ciclo, essa energia, essa consciência que está sendo emanada para nós. Primeira coisa que nós precisamos compreender é que nós estamos vivendo um final de um ciclo. Quando a gente adota a astrologia no seu sentido mais elevado, mais bonito, que é o que eu gosto, nada contra a astrologia, vou falar até um pouquinho dela hoje, a astrologia que lida mais com o comportamento humano, mas antes vamos falar de uma astrologia mais elevada. Nós possuímos ciclos, e nós estamos vivendo o final de um ciclo que encerra agora no ano de 2016, que é o ciclo que foi regido e é ainda regido pelo Sol. Este ciclo regido pelo Sol, ele tem 35 anos. Cada regência desses ciclos maiores possui 35 anos, na verdade 36. Né? Então nós tivemos no início de 81 e agora 2016, nós tivemos o ciclo do Sol. Então esses últimos 3 anos, eles são anos assim que nós podemos dizer definidores, né? 2014, 2015 e 2016. Esse ano regido por Júpiter, ele faz praticamente o princípio de um real final, de um momento o qual todos nós vamos convergir para uma realidade diferenciada. O que seria essa realidade diferenciada? Nós precisamos entender que o próprio planeta nos demonstra isso. Como eu comecei falando do programa, estamos vivendo um momento de um calor extremo aqui, no final aqui do hemisfério sul, onde nós estamos aqui, no Trópico de Capricórnio, aqui nós estamos com um calor maluco. E se você ver, você acompanha os noticiários, lá no hemisfério norte, onde nós temos mais, um pouco além do Trópico de Câncer, nós temos o quê? Nós temos ali um frio extremo, nós temos fontes congelando. Então, como que a gente deve analisar isso, acompanhando a sabedoria iniciática das idades, esse final de ciclo, esses últimos 3 anos? O próprio planeta Terra já nos demonstra isso através dos seus extremos. A gente pega o Polo Norte, Polo Sul, nós pegamos essas duas extremidades que sempre nós temos, quando está calor um lado, está frio no outro, e agora nós temos o quê? Nós temos essa polaridade totalmente denunciada pelo planeta. E o planeta, o que é? O planeta Terra representa o corpo coletivo da própria humanidade, porque o planeta Terra ele é análogo ao ser humano, assim como o ser humano. Ele não está ainda perfeito
no seu sentido de terminar a sua etapa evolutiva, ele ainda está evoluindo, ele está se reciclando, nós estamos nos transformando, não só nós, como os animais, os vegetais, os minerais, todos os reinos e também as hierarquias, que nós chamamos de anjos, todos estão se reciclando. Então nós estamos vivendo um momento, agora atual, onde nós vemos essa realidade declarada, onde o planeta fala que o momento é a chegada de aprendermos a chegar num caminho do meio, é agora. Sempre quando os extremos, eles demonstram um grande grau de atividade, é porque um estado de consciência intermediário deve ser atingido. Então, quando a gente observa esse momento agora, início de 2014, janeiro, estamos em janeiro de 2014, eu falo isso porque o YouTube ele é atemporal, tem pessoas que podem de repente ver esse programa daqui a alguns anos. Nós precisamos compreender que agora no início de 2014 nós temos essas duas partes do planeta, o calor e o frio extremo, que são duas polaridades se denunciando dessa forma, porque o caminho do meio deve acontecer. Para você entender esse princípio hermético, que é o princípio da polaridade, não é difícil de você pensar nele e entender o momento atual. Vou até falar praticamente de energias que vão nos acompanhar até praticamente maio, junho deste ano. Aí eu entro na astrologia como um movimento dos astros e os influxos que se projetam em todos nós, ocasionando ansiedades. Vamos conversar por isso, mas primeiro vamos entender o planeta. Então, quando nós pegamos esses dois extremos, o princípio da polaridade sempre diz, se existe o bem, existe o mal, se existe o frio, existe o quente, existe o alto, existe o baixo. Não existe nada na atualidade que não possua um extremo complementar. Por isso que tem os relacionamentos, que a gente sempre procura projetar na nossa polaridade o que está faltando em nós. Então vamos entender isso. Se nós pega um exemplo, uma pessoa sozinha. Ela está ali na dela, ela está pensando. Ela pode até conversar sozinha, mas ela está conversando com ela mesma. Se aparece uma outra pessoa e ela começa a conversar com essa outra pessoa, surgiu a polaridade. Ou seja, duas formas de trocar ideias e existe um denominador comum que está ali entre as duas, que representa a própria conversa em si. Que ele só existe porque ambos, um fala, o outro escuta e etc. Isso se alterna e por aí vai formando um caminho do meio. Então o planeta Terra está pedindo isso. Então quando a gente vê esses dois extremos demonstrando a sua atividade no seu sentido de ápice, o calor aqui no hemisfério sul do planeta, nós estamos aqui no Brasil, São Paulo, eu falando por São Paulo, e nós vemos ali Canadá, Estados Unidos, a própria Europa em si, um frio extremo, o próprio planeta está falando, ele está conversando no seu sentido coletivo com todos nós. Então o planeta Terra ele está pedindo para que nós aprendamos a atingir esse princípio intermediário através dessa atividade. E isso se reflete em nós. Isso se reflete no ser humano, ocasionando ansiedades, ocasionando aquela coisa de querermos para já o que nós precisamos trabalhar e burilar com o tempo. Então essa ansiedade acaba fazendo com que a gente se projete demais, com muita vontade, com muita sede ao pote. E o que isso vai ocasionar? Vai ocasionar frustração. Porque se a gente não merece determinada coisa, que a gente precisa trabalhar muito ainda para chegar lá, se a gente chega, às vezes a gente nem percebe que chegou ali, porque você não estava preparado. Então você vai continuar procurando, você vai continuar projetando. Então vamos entender, se o planeta está pedindo esse caminho do meio, esse caminho do meio tem que se refletir o quê? Tem que se refletir no meio social de uma forma geral, no âmbito geral, nas religiões, no padrão econômico. Precisa se tornar um caminho do meio que se encontre em todas as partes que se encontram polarizadas. A gente vê ser humano matando o ser humano por causa de religiões. Ser humano acabando com outro ser humano por causa do poder econômico, por causa do poderio. Então tudo isso, através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, sentimentos e das nossas realizações, isso se projeta no planeta Terra. Então o planeta Terra, ele acaba tendo uma força astromental,
um egrégor, uma força coletiva que o permeia, sim, senhor, e essa força está pedindo o que agora? O equilíbrio disso. Então daí que nós pegamos esse final de ciclo que acontece agora, que além de se projetar no planeta, nesse sentido de estar tudo doido, né? No sentido de clima, o ser humano só entende o planeta dessa forma, em vez da gente compreender o planeta no seu sentido ativo e direto, de respeito de tudo e de todas as coisas, como eu sempre falo aqui, não só os seres humanos respeitar os seres humanos, mas nós também respeitarmos os animais, os vegetais, os minerais. Então, se nós trocássemos ideia com o planeta nesse sentido, tudo seria melhor. Essa polaridade que acontece agora nesses extremos que estão no planeta, declarando para nós agora, em janeiro de 2014, que é necessário um caminho do meio, isso já poderia ser trabalhado por nós através das nossas atitudes, no seu sentido construtivo, que caiam como castelo de cartas tudo que está falso, tudo que está errado, tudo que não condiz mais com a evolução humana, um sistema social totalmente desgastado. Pergunto para você, querido ouvinte da Rádio Mundial que me ouve, você é a favor do capitalismo? Você é a favor do socialismo, do comunismo? Não importa o ismo que você seja a favor. Todas as religiões, cristianismo, islamismo, budismo, chega de ismos. Está na hora de nós nos compreendermos como uma consciência total e integral. Não adianta nós falarmos de vários caminhos se a gente não perceber que todos os caminhos vão conduzir a gente para o mesmo lugar. Então aí o que a gente forma? Clubinhos, timinhos, clubinho do Bolinha, clubinho da Luluzinha, o clubinho daqueles que se dão bem, o clubinho daqueles que se dão mal, parece que se atraem ainda. Então, quando a gente acabar com esses ismos e a gente formar um só padrão monetário, com um sistema de governo justo, fraterno, onde ninguém seja desrespeitado, o mesmo ligado às religiões, uma só frente única espiritualista, sem ismos, todo mundo, independente da forma que queira se conectar a Deus, ou o grande eterno, ou o grande arquiteto do universo, não importa o nome que você dê, que todas essas pessoas rumem para esse aprimoramento, respeitando todos, como eu já falei, aí o mundo vai parar de ter essa polaridade. Aí você vai ver que devagarzinho, o planeta Terra, como reflexo da nossa consciência trabalhada, o que vai acontecer? Não vai ter mais frio extremo, não vai ter mais calor extremo, ou seja, o equilíbrio acontece. O mudra de Cristo, de Buda, as duas palmas das mãos se encostando, formando o que nós chamamos do mudra, é o gesto da prece, da oração. Então esses seres, quando vinham, quando trouxeram suas boas novas, pedindo a fraternidade, a paz verdadeira dos seres humanos, não só essa paz no sentido de pacificação, a paz no sentido de uma comunhão real e verdadeira e fraterna entre todos os seres, através do pensar e do sentir, até o eixo de inclinação do planeta Terra, 23 graus e 27 minutos, eu sei que hoje isso já está alterado, mas ainda temos as 4 estações através dessa inclinação do planeta Terra. Devagarzinho, o que acontece? O planeta Terra se apruma. O planeta Terra deixa de estar torto, o planeta Terra volta para o seu eixo como já foi um dia, e nós vamos ter um tipo de ser humano equilibrado. Vai ser o ser humano iluminado, como hoje a gente gosta de falar. Sou um iluminado, sou um mestre, sou um guru. Que isso também é uma realidade que nós precisamos entender, que hoje todos nós somos. Basta nós aprendermos a acreditar em nós mesmos. Então o planeta Terra, como grande mestre, ele volta para o seu eixo e vai acabar os extremos. Aí nós vamos perceber que o ser humano adentrou numa era maravilhosa, o que a teogonia hindu chama de Satya Yuga, ou a Idade de Ouro, que em outrora existiu no início da Atlântida, que foi uma experiência evolutiva humana anterior à nossa, onde o ser humano convivia com anjos, mestres e hierarquias, e tudo ocorria no seu sistema mais maravilhoso, harmônico e equilibrado, sem desrespeito. Então nós vamos perceber que devagarzinho, conforme os ciclos vão andando, isto vai acontecer. E nós estamos vivendo um final, um momento
um momento evolutivo. Desses últimos 3 anos, na minha visão, 2014, 2015, 2016, nós vivemos um momento onde tudo isso vai ser reciclado, tudo isso vai ser escancarado, e todos nós vamos começar a ver. Não vai ter mais como a mídia que é o quarto poder declarado, os meios de comunicação que fazem, que impõem para nós modismos, novamente o ismo que eu não gosto, os modismos que a gente tem que cultuar. Daqui a pouco é a modinha da Copa do Mundo, todo mundo vai ter que andar com camiseta da seleção brasileira. Vamos aplaudir os grandes gladiadores brasileiros que vão estar ali jogando futebol. Por que não aplaudir o grande médico que cuidou de uma criança? Por que não aplaudir o grande inventor que criou algo realmente positivo no sentido da humanidade? Está na hora da gente acordar e não aplaudir o que a mídia joga por nossa goela abaixo para a gente aceitar, e sim aplaudir verdadeiramente os seres que vêm, que se doam para a humanidade, e a gente fica esperando o retorno de Cristo, o retorno de Buda, retorno de Krishna. Enquanto a gente não ver esses seres dentro de nós como consciências que devem ser exteriorizadas em prol do bem, do bom e do belo, nada acontece. Então, primeiro, reconheça o mestre dentro de você. Comece a fazer a sua parte. Pare de jogar lixo na rua. Pare de reclamar do governo se você não toma uma atitude direta para mudar tudo isso. É muito fácil criticar, é muito fácil falar dos outros e não modificar nós mesmos. Quantas sujeiras existem debaixo do tapete de cada um? Quando eu falo tapete, eu falo de consciência. O que de repente você faz, você aceita? Que tipo de pessoa que busca a verdadeira liberdade no sentido de escancarar um Brasil melhor? Lembrem dos jovens na rua, apesar de dominados por uma pequena massa pensante que conduziu eles todos para a rua no ano passado, no meio do ano. Mas será que se nós saíssemos no sentido real e consciente do que nós queremos fazer, não adianta tirar alguém do poder do nosso país se a gente não sabe quem a gente vai colocar lá? Então está na hora de nós começarmos a formar essas consciências dentro de nós. E eu vejo o começo desse ano, como a gente percebe aqui agora, por enquanto está todo mundo curtindo praia aqui no Brasil. O lance é praia. Se você vai, sexta-feira, ontem, ou mesmo daqui a pouco, você vai ver todo mundo querendo ir para a praia, curtir. Tá calor, deixa eu pegar um sol, e daqui a pouco tem carnaval, né? Mais anestesia para nós mesmos. Todo ano é a mesma coisa. Já passou o furor de Natal, através do 13º que te engana. Você sabia que o seu 13º te engana? Você fala, haha, me engana, eu tenho dinheiro, eu recebo o dobro nesse mês, mas é para te enganar. Por que é para te enganar? Que é para você continuar apostando nessa massa, nesse bolo que é colocado com uma receita pronta para a gente engolir, para você continuar consumindo. Então é gente de sacolinha para lá e para cá, e não foi assim. E vamos comer. Vamos comemorar o nascimento de Jesus, que nem foi nessa data, porque é uma festa pagã romana. Por isso que muitos do nosso país são cristãos apostólicos romanos, né? A católica apostólico romano. Então nós vamos compreender que não é para celebrar com comida, ficar comendo porco, bezerro, churrasco, bacalhau, tomando cerveja até cair. Isso é Natal, isso é comemorar, isso é fartura. Fartura está na consciência, fartura está no caráter, fartura tem que estar presente na fraternidade, na consciência. Aí você fala, pô, Newton, mas está tão difícil para mim, eu estou numa situação aqui onde eu devo bastante, eu sou de uma origem muito humilde, eu sofro tanto e vejo as coisas acontecerem e comigo não acontecem. Pô, se você está numa situação dessa, o que você tem que fazer? Para de ficar vivendo o problema. Você tem que vivê-lo, mas vivê-lo pensando na solução do que ele representa. Então, se você está numa situação que você não aprecia, você tem que procurar mudá-la. Você tem que investir o quê? Numa forma que você saia dessa situação. Isso vai partir de alguém que vai ali pegar na sua mão. Aí você vai orar na igreja. Você vai fazer mantras em templos, em santuários. Você vai mentalizar isso e aquilo. Será que adianta? Não. O trabalho é de consciência.
O trabalho é de aprimoramento do moral, dos costumes, do caráter. E a educação é o caminho, cuidar da nossa semente, as crianças, mostrar bons princípios, mostrar um caminho real de educação para que a gente mude. Então a gente pega essa virada de ano, a gente pega essa loucura toda. Esse é um ano regido por Júpiter, é um ano que expande tudo. É um ano de muita fé, de muita esperança. Ou seja, tá todo mundo, nem todos, porque não é uma regra. Como eu sempre digo, todas as influências astrológicas, elas provocam o quê? Possibilidades no ser humano. O ser humano é uma partícula quântica. Um termo tão moderno hoje que se fala, partícula quântica, ou seja, existem muitas possibilidades. E a forma como ele vai lidar com a sua consciência e com as influências, que tudo acontece. Então você percebe esse manancial desse ano jupiteriano que vai se firmar em 20 de março. Agora nós temos o transbordo das experiências, todo mundo cheio de fé, todo mundo cheio de esperança. É agora que a coisa acontece. O pessoal, todo mundo ansioso, não, porque esse ano eu faço e aconteço. Todo ano é a mesma coisa. Mas a gente precisa entender, vamos dar agora uns caminhos. Eu estudo astrologia, plagiando o meu xará, Sir Isaac Newton. Né? Ele estava fazendo um mapa astral, ele era um grande astrólogo, Isaac Newton. Ele estava fazendo o mapa astral de Halley, esse mesmo, o descobridor do cometa. E o Halley perguntou para ele, como pode você, Isaac Newton, o mais genial entre todos nós, lidar com essas coisas de astrologia? Diz que de uma forma bem tranquila, Isaac Newton olhou para o Halley e falou assim, eu estudei, e você? Né? Então ele jogou em xeque. Como é que você pode criticar uma coisa se você não se aprofunda, não procura entender? Então a gente precisa ver que esse ano de Júpiter, pegando o princípio de uma astrologia mais elevada, Júpiter é fé, é alegria, é o otimismo, isso está muito dentro de todo mundo, é esse ano que eu faço e aconteço, mas ao mesmo tempo isso pode gerar uma ansiedade muito grande, aí todo mundo quer ver as coisas acontecerem de imediato e não acontecem, porque nós estamos vivendo um momento onde nós temos 3 planetas que são cruciais para o nosso desenvolvimento, no sentido astrológico de emanações e de influxos planetários que se projetam em nós, que são Vênus, Mercúrio e Marte. 3 planetas que atuam diretamente no nosso consciente individual. A Vênus é a parte mais bonita, bela, é a parte da nossa força de atração, e ele está retrógrado agora. Esse movimento retrógrado dos planetas, ele é aparente. Você tem que pensar como se nós tivéssemos, né, uma esfera central, que é o nosso Sol, e os planetas girando ao redor dele. Se você observa esse planeta girando ao redor do Sol, você observa ele como se ele tivesse 2 sentidos. Um que ele vai para a direita e para a esquerda, porque ele está dando a volta. Se você fizer um círculo agora, você vai perceber que se você olhar de um ponto fixo, você entende que esse movimento retrógrado, ele é aparente, mas ele manda influxos para nós complicados. Então esses planetas, Vênus está retrógrado agora e vai ficar retrógrado até o começo de fevereiro. Quando Vênus terminar esse movimento de retrogradação, entra Mercúrio, que mexe com a nossa mente, que mexe com o nosso sistema nervoso, e ele vai retrógrado até o finalzinho de fevereiro. Em março já entra Marte retrógrado e vai até maio. Então nós precisamos entender que Marte, que também representa os nossos desejos e paixões, é um momento muito difícil. Então vai ter muito aquela coisa de que eu quero que as coisas aconteçam e não acontecem. Mas sendo que os astros demonstram eflúvios, que são energias astrais, daí que vem o nome astro, planeta. Esses astros, eles trazem, através do seu movimento, vibrações que chegam em nós, tudo vibra, nada está parado, também é um princípio hermético. Essas vibrações adentram em nós e geram possibilidades de atuar com elas. E como essas energias estão, vamos dizer, desafiadas, o que ocorre? Nós, seres humanos, acabando de receber esses eflúvios, isso gera em nós o quê? Insatisfações. Isso gera em nós muita ligação com o passado, com o futuro, e perdemos o senso do presente. Então, queridos ouvintes, muita atenção, finalizando o meu programa agora, muita atenção com esses eflúvios desafiadores, muita consciência, trabalhe a sua paciência, tenha fé, mas que não seja uma fé cega. Tenha inspiração, mas não uma inspiração também sem sentido e sem raízes, e tendo prudência e trabalhando o seu aprimoramento, você perceberá que a sua mudança pode mudar o mundo.
Então é isso, queridos ouvintes. Se você apreciou a minha linguagem, quiser entrar na iniciação da eubiose, que eu sempre divulgo aqui, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. Qualquer parte do planeta e do mundo você pode fazer a iniciação por correspondência. Repetindo e finalizando, caminhos2005@terra.com.br. Você pode se tornar um membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, que é o caminho que eu sigo se você aprecia a minha forma de pensar. Que os Budas da Era de Aquário estejam em nós, no Brasil e no mundo, e eles estão. Até o próximo programa.